Boa noite, gente. Boa noite, vocês estão aí? Sim. Amém? Glória a Deus. Nosso último culto do ano. E definitivamente eu não tenho uma palavra comum, porque nenhum culto é comum, porque a presença de Deus não é comum. Nós que nos portamos de maneira comum e julgamos tempos e calendários como mais importantes e menos importantes. Mas a presença de Deus, ela é continuamente gloriosa e digna de adoração e quebrantamento. Amém? Nós temos um costume ou tradição, ou seja lá qual for a nomenclatura que você vai dar, mas de dar um certo valor naquilo que o Senhor ministra para nós no último culto do ano. Eu tenho como uma responsabilidade muito grande de comunicar aquilo que o Senhor quer falar conosco no próximo ano. E para mim é motivo de temor, mas de alegria por essa responsabilidade. E queria que vocês encarassem dessa mesma maneira. Que você entendesse que essa mensagem, ela não é apenas uma mensagem que vai tratar algum aspecto da sua vida, mas pode ser um direcionamento comunitário para o ano que vem. Amém? Então houve muito choro, muitas lágrimas falando: Senhor, fala comigo, pelo amor de Deus. E eu sinto um coração de temor, porque eu creio muito que o que o Senhor vai falar hoje tem um peso para 2026 e eu queria que você encarasse isso como comunidade. Porque o culto de hoje não é um culto que Deus quer tratar você individualmente, mas quer falar para a nossa igreja aquilo que Ele quer fazer em 2026. E eu não sei você, mas eu gosto de direcionamento, eu gosto de uma luz que ilumina, eu gosto de saber o que está no coração de Deus. Eu quero realizar aquilo que Deus prescreveu para mim em 2026. Eu não quero andar segundo o meu caminho, a minha vontade, o meu querer, o meu achismo, aquilo que eu acho legal, aquilo que eu li, aquilo que eu orei no meu secreto, mas eu quero estar alinhado com aquilo que Deus vai fazer. Amém? Então vamos lá. Queria que você abrisse comigo Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32. Nós vamos ler a partir do versículo 1, beleza? Gênesis 32, a partir do versículo 1. Antes da gente ler, eu já queria liberar a primeira palavra profética, e se você está atento essa noite, eu queria que você começasse a pegar todas essas verdades espirituais que vão abastecer a sua fome espiritual. A gente vai ler a história de Jacó aqui num determinado período, aonde ele tem um encontro muito famoso com Deus, que ele é tocado na coxa e ele fica manco a partir daquele encontro, o nome dele é mudado e tudo mais. Só que antes da gente entender o que Deus quer falar com a gente nisso, a primeira palavra que Deus liberou para mim, que eu queria liberar para vocês, só que na verdade ela não foi a primeira coisa que Deus falou para mim, mas sim a última coisa. É como se Deus tivesse falado isso comigo aos 45 do segundo tempo, tipo, nem tá no meu esboço. Deus falou: aqui ó, tem esse negocinho aqui também. E é interessante que em Gênesis 31 vai falar de toda a labuta de Jacó na casa de Labão e todo o sofrimento dele ali por ter sido enganado e também por tudo que ele está construindo ali. E aí, alguns meses atrás, mais especificamente no culto de novembro, que a gente lembrou que a nossa casa fazia 7 anos, a nossa comunidade ela recebeu uma palavra profética naquela noite. Só que foi por meio de mim, né? A pessoa veio e orou por mim, mas ela ainda disse assim: cara, você precisa pensar sobre isso, o que significa.
E aí hoje Deus trouxe muita clareza que aquela palavra não era uma palavra para mim, mas uma palavra para a nossa comunidade. E basicamente a visão profética que estava em serviço para a nossa igreja dizia o seguinte: que eu estava numa sala e que haviam vários relógios e que era necessário se contar o tempo. E talvez você não saiba disso, mas a nossa comemoração de 7 anos foi um baita de um improviso, porque infelizmente a gente tinha perdido no tempo que nós precisamos contar o tempo. E aí quando essa palavra veio a mim, eu falei, nossa, fazem 7 anos, e se você ler um pouquinho a Bíblia, você vai entender que 7 anos fala de algo importante na Bíblia. Sempre que se fala 7, a gente entende que é algo importante. Então nós passamos por um período bem importante que foi um marco na nossa casa. Vocês estão comigo, gente? E aí, quando eu comecei a pensar nesse discernimento de tempos, o Espírito me lembrou dessa visão profética e ele falou, é exatamente isso, a nossa comunidade esteve um tempo na casa de Labão e a gente estava construindo uma família lá. E lá nós passamos por um período de trabalho árduo para conquistar aquilo que é nosso. Então a primeira coisa que eu queria te falar é que se por algum momento passou na sua mente que esses 2 anos que a gente ficou sem retiro, ou essa transição que aconteceu na nossa casa, ou que você tinha uma expectativa de uma manifestação muito gloriosa de Deus, e isso porventura não tenha acontecido e você tem se encontrado insatisfeito, a verdade é que você não está discernindo o tempo, porque era tempo de casa de Labão. Era tempo de trabalhar, era tempo de contar mais 7 anos, era tempo de instituir uma família. Então eu queria que você discernisse o tempo, que 2025, 2024 e 2025 foi um tempo em que a gente estava escondido em um lugar, construindo uma família, instituindo filhos, trabalhando para outra pessoa. Só que sabe o que é legal? É que o Espírito Santo me lembrou e falou, você está discernindo o tempo, porque 2026 você vai seguir o caminho da CMD. Porque o versículo 1 do capítulo 32 diz assim, também Jacó seguiu o seu caminho. Então seguiu o seu caminho por quê? Porque em Gênesis 31 é quando encerra a estação dele estar debaixo de uma outra pessoa, e Labão segue o caminho dele e Jacó segue o seu caminho. Então 2026 é o tempo da gente seguir o caminho da CMD. Isso significa que 2025, 2024 foi ruim? Não! Mas a gente precisa aprender a contar o tempo. E assim que se venceu os 7 anos, a palavra profética que Deus tem é, e Jacó seguiu o seu caminho. Então, eu queria que você entendesse que agora você vai começar a seguir o caminho prescrito por Deus para a CMD. E aí vamos continuar o texto. Então o versículo 1 diz assim, a gente vai ler o 1 e o 2, tá? Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse, esse é o acampamento de Deus, e deu àquele lugar o nome de Manaim. Você fica com o texto de Gênesis 32 aberto, porque a gente vai percorrer o capítulo, tá bom? Mas então, qual é a primeira coisa que acontece e o que é a primeira coisa que vai acontecer em 2026? Então, se atente a isso. A primeira coisa que aconteceu quando Jacó seguiu o seu caminho foi que anjos se encontraram com ele. E olha que doido, não ficou só aí.
Eu acho que o nosso problema é esse. Como se eu chegasse e falasse, Ruth, o seu 2026, anjos vão te encontrar. E você fala, aleluia. Só que não foi isso que aconteceu. Anjos de Deus se encontraram com Jacó e ele acampou com eles. Sabe por quê? A palavra Manaim significa 2 acampamentos. Ou seja, o que está acontecendo aqui? O texto não me fala quanto tempo passou, mas ele me permite, pela palavra Manaí, entender que na verdade foi-se um tempo ali, onde ele fez 2 acampamentos, um para ele e um para a presença de Deus. Então, se é tempo da gente seguir o nosso caminho, a primeira atividade que você tem que fazer é montar um acampamento para a presença de Deus na sua casa. Porque a palavra profética é: anjos de Deus vão vir ao seu encontro. O que faremos nós então? Nós vamos montar um acampamento para a presença de Deus. Nós precisamos montar um acampamento. Por quê? Como eu já disse, antecipei, lá no final de Gênesis 32 vai ter o grande encontro de Jacó com Deus. Mas antes de um toque profundo, existe um lugar de encontro com Deus que foi construído. Antes do, nossa, eu lutei com Deus e estive face a face com Ele. Antes disso tudo, teve Manaim. Teve aliança, teve pertencimento, teve presença, teve cultivada a realidade de Deus. Então sim, existe uma expectativa em mim de um grande encontro com Deus. Mas primeiro, nós precisamos construir uma tenda. Eu quero compartilhar o meu coração, o que mais me deixa inconformado. E inconformado não é bravo, chateado, mas fome por me posicionar. Nós, né, como comunidade, não ter fome de fazer um acampamento para a presença. Cara, eu desejo muitas bênçãos para todos vocês, inclusive para mim. Eu vou orar para que Deus possa abrir portas, para que Deus possa prosperar, para que Deus realize seu sonho, para que você tenha filhos, e seja lá qual for a sua vontade, nós vamos pedir para o seu pai, para o nosso pai. Mas o que me incomoda é definitivamente a gente não almejar ser cheio da presença de Deus. Sabe o que me perturba? É eu chegar na academia para fazer um exercício e eu ser alguém comum, e não porque eu quero ter um holofote sobre mim, mas eu preciso carregar a presença de Deus. Então, o que deve nos mover em 2026, o que Deus está chamando, é para que tenham homens e mulheres que estão diante da presença de Deus de verdade. De fato, real, aonde você chega num ambiente e a pessoa fala assim: mano, o que está acontecendo aqui? Parece que existe algo em você que me atrai, que eu quero falar, que eu quero dizer, e a sua palavra do evangelho converte, transforma e cura. Nós precisamos ter o anseio de, quando você chegar lá na minha casa, você perceber que o ambiente é diferente. E você falar: nossa, parece que essa casa chama Manaim, porque parece que anjos habitam nesse lugar. Só que, é possível? Sim, é possível, porque o tempo de Labão foi embora. Jacó seguiu o seu caminho, só que ele deu uma boa resposta para o encontro dos anjos. Ele construiu uma tenda. Então eu preciso que você dê uma boa resposta, que você faça uma aliança com a presença de Deus. Quantos de nós estamos com fome de definitivamente ter Deus? Sabe o que me incomoda? É tipo, porque eu ouvi que fulano de tal, quando ele apoiava em alguém, a pessoa era curada. Porque ciclano, quando chegava, as pessoas choravam. Porque Beltrano, porque tal igreja, Não! Por que não eu? Por que não aqui? Por que não em Baipendi? Por que não eu? Por que não a presença aliançado comigo? Por que não Manaim na minha casa? Vamos ler agora do versículo 3 a 8. Esse é um dos motivos do porquê talvez não está acontecendo com a gente, mas hoje a gente vai resolver isso, né? Resolva-se para 2026. Vamos ler a partir do versículo 3, a gente vai até o 8 agora. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes deu esta ordem:
assim vocês falarão a meu senhor Esaú: o seu servo Jacó manda dizer isto: como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado a meu senhor para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos até seu irmão Esaú, também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, também os rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou: se Esaú vier e atacar um grupo, o outro escapará. Mano, vamos comigo? Não parece que está muito aleatório? Tipo, olha o que o texto bíblico está falando. Labão foi para lá, Jacó foi para cá. Aí Jacó seguiu o caminho, de repente anjos vêm ao encontro dele, ele faz 2 tendas e ele honra a presença de Deus. Aí logo depois dele estar diante da presença de Deus, com uma tenda, honrando a presença de Deus, ele vai resolver o seu problema com Esaú. O encontro da presença de Deus te leva para a reconciliação com seu irmão. É impossível ter um encontro profundo com Deus se você não se reconciliar com seu irmão. O resultado de você acampar na presença é reconciliação, cara. Quem está me entendendo? O primeiro encontro com Deus tem que gerar reconciliação com o irmão. Só que a gente não pode ter medo desse processo. Você percebe que Jacó tem medo no meio do processo? Ele pega, mostra tudo que ele tem, envia um mensageiro, fala: fala para Esaú que eu estou aqui, que ele é meu senhor, que eu quero reconciliação, vai, não sei o quê. Aí o mensageiro volta e fala assim: Esaú está com 400 homens e está vindo. E aí ele teme. Ele tem medo do processo da reconciliação. Sabe por quê? A gente tem medo de resolver as nossas feridas. A gente tem medo de tratar os nossos problemas na nossa comunidade. Só que aí aqui está a crise. Se é para contar o tempo, se o Espírito Profético comunicou conosco que ele está contando o tempo e agora é tempo de seguir um caminho prescrito para a presença habitar na nossa casa, nós temos que nos resolver para 2026. Quem está me entendendo? Resolva-se para 2026. Leandro, mas você não sabe quais feridas foram causadas em mim. E ela é dolorosa porque foram os meus amigos. Porque você percebe que o texto aqui é entre os irmãos. A palavra aqui é para a comunidade. Então, não é que se você tem um problema com alguém de fora, você não vai se reconciliar. Reconcilie-se. Mas você percebe que o texto aqui é sobre quem está dentro? Então, é a ferida dos seus amigos. Leandro, eu estou ferido pelos meus melhores amigos. Pois então, quando Jesus ressuscitou, ele mostrou para Tomé as feridas que os amigos dele fez nele. Meu Deus. Quem está me entendendo? Jesus estava resolvido. Ele falou: essas são as feridas que os meus amigos fizeram para mim, mas eu continuo queimando de amor. Ele chega e ele fala assim: cadê Pedro? Cadê a turma? Cadê as minhas ovelhas? Cadê a minha comunidade? Cadê a minha família? Cadê aqueles que me abandonaram, negaram e me feriram? Cadê eles? Não para eu brigar, mas para eu reconciliar. Mas para eu abraçar, para eu beijar, para eu trazer para perto, para eu mostrar que valeu a pena. Então nós só vamos experimentar o sobrenatural de Deus se você se resolver para 2026. E sabe qual é a minha expectativa? A minha, Leandro, não a de Deus, a minha. É que você se quebrante hoje. Sabe por quê? Eu sinto que a gente dá tempo para as coisas. Vou tentar melhorar isso. Deus vem e dá uma palavra para o Cleverson. Sabe qual é a melhor coisa que o Cleverson tem que fazer? Se posicionar no momento que ele recebe a palavra. Porque se ele deixa para amanhã, isso esfria. E se ele deixa para a semana que vem, isso não faz sentido mais. E se ele deixa para mês que vem, ele nem lembra mais que Deus falou com ele. Então eu queria que você se posicionasse agora.
Eu queria que você se posicionasse hoje. Sabe por quê? Uma coisa me chamou a atenção na pregação do Gu, que ele falou sobre, tipo, pega seus patrimônios espirituais e tudo mais. E eu falei, mano, é isso. E eu tenho certeza que você veio e falou, mano, é isso, eu quero os meus patrimônios espirituais. E você veio aqui e você recebeu uma imposição de mãos. Só que de verdade, eu não acho que o nosso problema como comunidade é ter um patrimônio espiritual. O nosso problema como comunidade é tomar posse daquilo que Deus já falou. Porque nós não nos posicionamos. Então 2026 é tempo de se posicionar. E vamos lá, não é se posicionar como um militante político, não é se posicionar como um brasileiro na Copa do Mundo, não é se posicionar como alguém relevante na sociedade, seja lá em qual área for. É tempo de se posicionar, resolver-se com Deus e fazer uma tenda para que a presença de Deus acampe na sua casa. Vocês estão aí, gente? Sim. Agora vamos lá. Vamos continuar. Versículo 9 agora. E Jacó orou. Mano, pra mim, esse mini verso é o mais profundo do capítulo 32. E Jacó orou. Mano, o que está acontecendo? Alguém te feriu? Você foi fofocar para outra pessoa? Você foi derramar ira em outra pessoa? Você foi sair da igreja? Jacó fez o seguinte, ele orou. Você teve medo esse ano? Você achou que não ia dar certo? Que você não ia conseguir pagar? Que você não ia sustentar? Que o seu ministério ia naufragar? E você ficou em crise? Jacó orou. Vamos lá, alguém, cara. Sabe o que você precisa para 2026? Parar tudo e orar. Olha como que está recheado de oração. Jacó seguiu o caminho dele e orou diante da presença. Foi reconciliar com o seu irmão, teve medo, orou. Daqui a pouco ele vai estar diante da face de Deus no lugar de oração. E olha o que Jacó ensina. Olha a oração de Jacó. Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Olha que oração ousada. Ele não chegou em Deus e falou, Deus, eu estou com medo. Ele falou assim, Deus, eu queria te falar da sua promessa para mim. Tu me disseste. Sabe qual é a palavra de Deus para 2026? Para você orar aquilo que Deus já disse para você. Tipo, tu disseste para nós que nós despedaçaríamos o jugo. Tu disseste para nós que nós tocaríamos o sul de Minas. Tu fizeste a promessa de que nós seríamos um celeiro profético. Tu falaste para nós que nós seríamos adoradores extravagantes. Só que isso ele não está lembrando Deus. Ele está lembrando ele mesmo do que Deus disse para ele. Então 2026 é um ano de você relembrar para Deus aquilo que Ele prometeu para você. Eu sinto no meu espírito que talvez o seu espírito profético está adormecido. Então lembre para Deus a promessa que Ele fez para você. Leandro, eu sinto que eu era da adoração, mas eu coloquei tudo a perder na estação de Labão. Eu fui enganado, eu fiquei perdido, eu tive que trabalhar dobrado. Lembre a Deus que disseste no ventre da sua mãe que você era o ministro de adoração. Porque quando você tiver medo e tudo parece que está perdido, ore como Jacó, lembrando a Deus da promessa dele para você. Sabe por quê? Porque na sua casa tem um acampamento da presença. Mano, e se em 2026 o endereço da presença de Deus mudar para o seu endereço? E se tudo que for fluir de você seja vida de Deus? Vamos lá.
E se o que você mais almeja for ver a face de Deus? Versículo 10: sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 grupos. Sabe o que a sua oração tem que ter também? Gratidão pelo que Deus tem feito. Sabe o que eu sinto? Às vezes você está olhando por uma coisa que você quer conquistar e está tudo bem você querer conquistar isso, mas você se coloca como se tudo estivesse dando errado. Mas Jacó pega e fala assim: o teu servo tinha só um cajado, agora eu sou 2 grupos, cara. E talvez ele ainda não tenha uma terra, ele não tinha uma promessa de Deus, o nome dele ainda não havia mudado e ele ainda não tinha feito paz com Esaú, mas a oração dele era: eu era um homem com cajado e agora eu sou 2 grupos. Nós éramos jovens malucos que não sabia nem se ia conseguir alugar um lugar, e agora Deus estabeleceu um lugar onde a presença de Deus pode nos visitar. Então a sua oração, ela tem que ter gratidão. Estão comigo, gente? Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste: certamente serei bondoso com você, e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Porque a presença de Deus foi embora da CMD, porque não existe mais coisas sobrenaturais acontecendo. Não, você vai ajoelhar e vai falar assim: Deus, porque tu tens sido bondoso para nós, e a sua promessa é que a areia do mar será como os meus filhos. A sua promessa é que a sua glória não se afastará da nossa casa. A sua promessa é que o Senhor nos visitará. Vamos lá, alguém, cara, para de ser amargo, soltando veneno, e comece a ser grato e lembrar as promessas de Deus para nós. Amigos de Deus têm vida de oração. Eu encerro aqui essa parte do versículo. Amigos de Deus têm vida de oração. Sim, é para você, cara. Amigos de Deus têm vida de oração. Pô, você quer ser um evangelista? Bum! Tem que ter vida de oração. Você quer ser um adorador? Bum! Tem que ter vida de oração. Você quer pastorear? Bum! Tem que ter vida de oração. Você quer restaurar o ministério que você tinha e agora está enterrado, seja lá o porquê? Amigos de Deus têm vida de oração. Anjos encontrar com você, um toque celestial, ver a presença de Deus, tem que ter vida de oração. Sinceramente, não substitua a vida de oração nesse ano, cara. Não negocie a vida de oração esse ano. Estão aí, gente? Agora eu queria te falar uma coisa. A reconciliação tem um preço e quem vai pagar é você. Antes de eu ler o versículo do 13 ao 21, a reconciliação, ela tem um preço e quem vai pagar o preço é você. Leandro, mas quem errou foi fulano. Mano, a reconciliação tem um preço e quem vai pagar é você. Olha que doideira. Versículo 13 ao 21. Depois de passar ali aquela noite, quanto tempo que Jacó orou? Uma noite inteira. Vamos lá, alguém. Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentos e 10 jumentinhos. Entregou-os aos seus servos, cada rebanho à parte. Então disse aos seus servos: vão à minha frente e deixem espaço entre o rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro servo, dizendo: já teve encontros de Manaim, mas hoje Deus está chamando você para um encontro fatal. Sabe por que eu estou falando encontro fatal? Porque ele muda tudo. Ele muda tudo. Ele é tão fatal que às vezes eu nem sei se foi bom ter tido esse encontro. Por vezes,
Eu já sentei na mesa com o Gi e falei assim, poxa, por que a gente foi naquele retiro? Por que nós tivemos um encontro fatal com Deus? Porque quando nós temos um encontro fatal com Deus, Ele te pede tudo. Ele muda tudo. Ele muda nome, Ele muda história, Ele muda jeito de andar, Ele muda promessa, Ele muda palavra, Ele muda mensagem, Ele muda perspectiva. Então, sabe o que eu quero que vocês evoluam? Eu quero que vocês saiam de Manaim e vão para Peniel. 2026 não é tempo de Manaim, é tempo de Peniel. Só que para isso tem que deixar tudo. Pode ir. Literalmente, sabe o que eu encontrei nesse texto? É Jacó cantando: eu não quero nem o ouro, nem a prata, nem amor de mãe, nem de pai, nem de filho. Eu só quero o meu Senhor. Só que você percebe que Jacó aqui, ele não estava numa cadeirinha falando: eu não quero nem o ouro, nem a prata. E aí foi embora e continuou a vida dele. Ele literalmente falou: vai, passa todo mundo, deixa só eu ficar com Deus. Porque não existe amor maior, não existe herança maior, não existe presente maior, não existe nada melhor. Pode ir, pode ir. Sabe o que ele aprendeu na própria oração que ele fez? Ele falou assim: eu não consigo guardar o que é meu. Se isso for para ser meu, Deus vai guardar. Então pode ir. Eu vou aqui lutar com Deus. Eu vou aqui permanecer na presença de Deus. Eu queria que você tivesse a ousadia de falar: pode ir. Porque se for para ser, se é de Deus, Deus guardará. Eu vou ficar aqui adiante da presença. Por que isso é tão duro para nós, né? Eu estou aqui pensando na própria mensagem que eu estou anunciando. Isso deveria ser incrível, mas parece ser tão penoso. Mas sabe por que é tão penoso? Porque você ainda não teve um encontro fatal. Porque esse encontro muda tudo. Então, o a sós com Deus é a restauração do lugar de comunhão. Só que, olha o que passou pela minha mente agora. Poxa, Lê, eu vim aqui, 7h30, tô cansado, né? Eu curti demais esse feriadão, ou talvez você trabalhou demais. E eu queria tanto que 2026 fosse, vai dar certo, vai conquistar. E talvez vai dar certo e vai conquistar mesmo, porque Deus é seu pai, e que bom que isso aconteça. Só que, mano, você está entendendo o que Deus está falando para vocês que decidiram vir aqui hoje e estão me ouvindo? Deus está falando assim: ô Ruth, que tal viver a sós comigo diante da minha face? Vocês não estão entendendo, não. Deus está falando assim: hoje, e se a gente deixar os seus sonhos para depois e você viver um Peniel comigo? E se 2026 não for a sua cura, não for o aumento do seu salário, não for a realização do seu sonho, mas ser um acampamento da presença onde você me vê face a face? Deus está falando assim: tem alguém aqui que topa? Tem alguém aqui queimando para aceitar o convite do Peniel de 2026? Tem alguém aqui falando: eu vou deixar o Senhor cuidar das coisas porque eu quero o Peniel? Tá começando a acontecer agora. E aí eu preciso trazer um ensinamento teológico no meio disso tudo. A ideia bíblica de que tudo é espiritual, como por exemplo, trabalhar é espiritual, ser pai é espiritual, tudo que façam para a glória de Deus, quer comais, quer bebais. Estão ligados nessa ideia de que tudo é espiritual? Amém? Isso é bíblico, isso é teológico, isso tem base e isso é incrível. E eu creio nisso. Porém, isso não pode banalizar sua vida de encontro com o Senhor. Vocês estão me entendendo? Então, é real, cara, trabalhe para a glória de Deus, uau, mas isso não pode substituir o seu lugar secreto. Essa verdade espiritual não é sobre não ter vida a sós com Deus. Isso é sobre, a partir da vida a sós com Deus, tudo é para a glória de Deus. Fez sentido? É ser um testemunho vivo, é não ser divisível, uau, mas tudo isso tem que sair do lugar de encontro. Não deixe se banalizar pela própria mensagem, a mensagem não se contradiz.
Não negocie seu lugar secreto. Eu sei que agora, se você conhecer a música popular brasileira, você vai pegar da onde eu estou me baseando. Mas é que em alguns meses atrás eu estava ouvindo uma música e ela começou a ministrar muito a minha vida. Muito mesmo, eu queria compartilhar com vocês. Porque muitas das vezes a gente está falando que ama a Deus, só que é da boca para fora. Ou a gente engana, ou a gente não é maduro. Faz sentido? Uau, cara! Talvez você está falando assim, uau, Peniel, vamos lá alguém. Mas tipo assim, ou você engana, ou é da boca para fora. Então você não está maduro. Isso mexeu muito comigo. Maturidade não é estabilidade, como o Gustavo trouxe domingo. Maturidade é queimar de amor por Jesus. Os homens mais maduros na fé que eu conheço, eles estão apaixonados pela presença e não construindo lugares estáveis, acomodados. Maturidade não é sinônimo de frieza, maturidade é sinônimo de fogo. Maturidade é sinônimo de presença, maturidade é sinônimo de escolha, maturidade é sinônimo de mãos leves. Vamos lá, alguém. Os homens mais maduros estão em chamas por Jesus, não fazendo a conta de que culto ele pode faltar. Porque, eu sou pai, né? Eu trabalho, então, esse culto aqui eu não vou, porque tudo é espiritual. Para! Você está se enganando. Deus está nos chamando para sonhar com Ele. Sabe, hoje o Espírito Santo começou a ministrar meu coração e começou a me lembrar de quando eu sonhava com Deus, de quando eu tinha segredo com Deus, de quando eu pensava sobre o que Ele fez, o que é agora e o que vai ser depois. Vamos lá, alguém, cara. Quando você tem um segredo que só vocês dois compartilham. Hoje eu e o Gi estava trocando alguns áudios e aí ele falando uma coisa para mim, ele falou assim, porque isso aqui, exatamente isso aqui, só uma pessoa sabia. Só a Gessamine sabe disso, mas ninguém sabe disso. Uau! Qual é o seu segredo com Deus? Isso são as bases da tenda do encontro. Segredos com Deus, do antes, do agora e do depois. Você precisa partilhar seu coração com o Senhor, cara. Sabe por quê? É tempo de colar nele. É tempo de colar com Jesus, cara. É tempo de colar com Ele. É tempo de estar pertinho dele. Sabe por quê? Se você acompanhar as últimas ministrações aí do pessoal que a gente admira muito, e eles sempre têm uma palavra profética para o próximo ano. Sabe o que eles estão falando? Eles estão falando assim, ó, gente, se prepara, porque esse próximo ano vai dividir. Esse próximo ano vai revelar. Esse próximo ano, cara, as pessoas vão optar por levantar bandeiras ao invés de estar coladas em Cristo. Então, como pastor dessa casa, eu estou te fazendo um apelo hoje. Cola com Jesus, cara. Só com Jesus. Cola só nele, só nele. Sabe por quê? Essas mesmas pessoas foram aqui anos atrás e disseram, se prepara, porque vão estourar escândalos na igreja. E pessoas vão ser trazidas à luz do pecado que estava oculto. Se você ler o mínimo de reportagens sobre o universo cristão, você sabe o tanto de escândalo que estourou. E agora eles estão falando, 2026 vai revelar. Então cola nele. Cola em Jesus, cara. Quando a gente some da presença de Deus, é porque a gente está por interesse em outra pessoa. A fábrica de ídolos do nosso coração. E cara, a gente pode chegar aqui e falar assim, eu sumi da presença porque eu trabalhei demais. E aí é aquela desculpa plausível que não passa de uma desculpa esfarrapada. E às vezes você pode eu sumi da presença porque eu escolhi flertar com o mundo. Seja lá qual foi.
Mas se você some da presença, é porque você amou outra coisa. E o meu apelo para 2026 é: não substitua o Senhor, cara. Não suma da presença de Deus. Porque se você some, é porque você tem um outro amor. Eu queria que você fizesse um pensamento introspectivo agora e falasse: cara, qual é o ídolo do meu coração? O que essa fábrica aqui fez que substituiu o Senhor? Sabe por quê? É para entrar para 2026 resolvido. É para quebrar esse ídolo. Vamos lá. É para dar um pau na máquina e falar: não vai fazer mais nenhum ídolo. Aonde é o Senhor, é somente o Senhor. Estão aí, gente? E a grande pergunta agora é: o que te ganha? Onde que você está agora? O que ganha o seu coração? Aonde que você está agora? Se a gente pudesse, tá? É só um exemplo. Fazer uma escala de proximidade da presença, aonde está você agora? E essa mensagem não é para tipo, onde está você agora? Está lá no último degrau, seu miserável, vai se arrepender. Não. Lembra que o convite de Deus é Peniel? Só que você só vai chegar no cume do monte se você souber onde você está agora. Fez sentido? Aonde você está agora não é uma acusação, é uma localização. Porque se você não tem um mapa, você fica perdido. Então aonde está você agora? E aí, no decorrer desse ano, em uma mesa de discipulado com o Diego, a gente estava conversando, e a gente chegou na seguinte ideia: que às vezes nós perdemos a alegria de perder. Sim, é isso. Porque quando você está com a presença de Deus fresco na sua vida, você tem alegria em perder as coisas. Só que quando você começa a ter uma distância de Deus, você perde a alegria de perder. E aí quando Deus te pede, é pesado. Porque você não tem mais alegria em perder. Como assim, né? Simples. Havia um homem que vendeu tudo o que tinha e comprou um terreno com muita alegria. Então ele não vendeu triste, ele vendeu feliz. Ele teve alegria em perder porque ele tinha uma revelação. Nesse terreno tem uma pérola preciosa. Então hoje o que eu oro agora é para que você tenha uma revelação. Porque se você tiver uma revelação, você vai ter alegria em perder. Quando a gente perde a alegria de perder, você começa a ficar frio. Essa é a palavra, frio. Você vem em culto sim, culto não. Você não prioriza mais orar. Aí você fala: não, tudo é para a glória de Deus. E aí você vem e dá uma oferta e acha que está tudo resolvido. Porque você perdeu a alegria de perder. E aí, para quem ainda não pegou a música, agora com certeza você vai pegar. Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Se você ama a presença, é claro que você cuida dela. É óbvio que você vai construir uma tenda. É óbvio que você vai levar tudo com mãos leves. Porque quando a gente ama, é claro que a gente cuida. 2026 de sucesso é estar na presença de Deus de fato e de verdade. E quando eu orava, e eu falei muito isso no ECC, cara, definitivamente eu não sou um dos fundadores dessa casa para essa casa virar um clube, mano. Mano, eu não construí igreja para ela ser um clube. Como assim? Para que você seja bem tratado, para que você receba o melhor conforto, para que você se sinta muito bem aqui. Não que a gente não vá fazer isso, a gente se esforça para fazer isso. Mas o objetivo dessa casa não é fazer um clube para que você se sinta bem. O objetivo dessa casa é que você conheça Jesus, cara. O objetivo dessa casa é levar você a conhecer o Santo Cristo. Vamos lá, alguém, cara. Eu me nego perante todos os irmãos
a construir um clube. Se não for para conhecer Jesus, a gente fecha as portas. Porque eu não quero construir clube. Eu quero ensinar, eu quero mostrar o caminho do conhecimento do santo. Vocês estão aí, gente? Então, em 2026, eu quero jogar uma água no seu chope agora. Não, nós não vamos melhorar a sua estadia na CMD, mas nós vamos apresentar Cristo Jesus de Nazaré. E sempre que eu falo sobre isso, né, parece que tipo assim, que é cansado. Tem alguém sentindo isso? Tipo assim, nossa, já fiquei cansado de perseguir a presença. Nossa, é muito custoso, tem que ter alegria em perder. Olha a mensagem que eu estou pregando. Perde. Aí você fala, tá, mas ele falou que Deus vai guardar para mim. Aí agora eu falei, e com alegria. Perde rindo. E outra coisa, sem conforto. Você fala assim, mano, já cansei. Só que aí, como eu tô em cima dessa mensagem há muito tempo, e eu esperava até que ela fosse mais boom, assim, parece que não tanto. Eu tava um dia na esteira, que agora eu faço academia. Não parece ainda, mas vai parecer. Eu tava na esteira, e aí nela lá, tem um sistema de programa. Que você pode programar como que você quer correr nela. E aí tá lá, básico 1, básico 2, básico 3, avançado 1, avançado 2, super-homem, todo poderoso, tá? Aí vai indo lá assim. E aí eu tava no meu ritmo só, né? Na marcha lenta. Aí eu tava conseguindo ler todos os programas. Só que aí sabe o que eu percebi? Que até o programa mais avançado, ele tem sprint, ele tem uma corrida muito forte, mas ele também tem tempo de descanso. O que eu estou querendo dizer para você? A corrida de construir um lugar secreto com Deus não é intensidade a todo instante, é uma corrida perene. Sabe o que significa a palavra perene? Perene, ela fala sobre um rio, e um rio que em nenhuma estação está seco. Vamos lá, alguém? É sobre nenhuma estação do ano estar seco. É sobre em 2026 nenhuma adversidade, nenhuma dificuldade te colocar em sequidão. É você estar com água, seja qual for a estação. Então, a constância, ela é mais importante do que a intensidade. Só que aí, o que eu quero ir com você? Sermos constantes na alternação de intensidade e continuidade. Intensidade e continuidade. Alcançando o reino. E aí isso não cansa. Porque isso não te dá sede. Isso não seca a sua terra. Vamos lá, alguém? Então, construir relação é um negócio silencioso e contínuo. Esses dias não, acho que foi no quarto domingo, que parece que eu tô domingo, todo dia parece um domingo. Aí num desses domingos, eu estava com a Vivi e falei assim, ô Vivi, e aí, cara, toda a busca sua esse ano, o que produziu? O que você está sentindo? E aí ela começou a descrever tudo que ela estava sentindo e que Deus tinha falado com ela. E aí depois eu fiquei meditando nisso e Deus falou assim, cara, a construção de um relacionamento é contínuo e silencioso, mas quando Deus expõe é uma bomba espiritual. Quando Deus te mostrar, cara, você vai ser uma bomba espiritual. Então o meu convite, cara, é para que você seja um precursor de avivamento. Vocês estão entendendo? É tipo assim, cara, da onde que saiu esse garoto cheio da presença de Deus? Da onde que saiu esse ministro de adoração que ele faz um dedilhado e a glória de Deus se manifesta? Da onde saiu essa galera que simplesmente está revelando Jesus aos 4 cantos da cidade? Esses homens estavam em Manaim, acampando na presença, orando dia e noite, sendo amigo de Deus, reconciliando com seu irmão, pagando por isso e tendo alegria em perder. E aí de repente, bum! Vamos lá, cara. Eu tenho muita, mas gente,
Eu tenho muita, mas muita fome de ver o sobrenatural de Deus. Sabe por quê? Eu sei o que é ser um crente de meia tigela, numa igreja sem perspectiva, vivendo redondinho e pensando só em si mesmo. Eu sei o que é isso, gente. Só que eu estava tão cansado disso, mas tão cansado disso, que eu falei, mano, se é para viver desse jeitinho aqui, eu acho que lá no mundo tá melhor. Aí, olha a oração inteligente que eu fiz. Eu fui lá na frente, um cara tava pregando, até inclusive agora ele gravou um CD, como é que chama mesmo? Carta sonora. Aí o cara fez um apelo lá na frente, que eu fiz uma oração inteligente, igual Jacó. Eu fui lá, ajoelhei e falei assim, Deus, ou você se mostra para mim como o Senhor prometeu e profetizou que eu ia ser um pastor quando eu tinha 7 anos de idade, eu fiquei bolado, ou então eu vou embora. Oi, gente. Porque Deus falou, você quer? Então eu tenho Peniel para você. E aí eu tive um encontro fatal. Quem está comigo? Então eu queria que você tivesse a audácia de fazer uma oração inteligente essa noite. Dobrasse seu joelho e falasse, Deus, me dá um encontro fatal. Porque o que eu poderia desejar de melhor para as ovelhas que estão sobre a minha responsabilidade, a não ser que elas tenham um encontro fatal com Deus? Sabe o que é isso? Eu estou até tentando ter menos problema ano que vem. Porque se você tiver um encontro fatal com Deus, você para de dar problema. Aí, igual o Felipe falou, um probleminha sempre vai ter mesmo. Mas só um probleminha. Mas se você tiver um encontro fatal com Deus, mano, você me dá descanso, cara. Porque o encontro fatal com Deus resolve tudo. Vamos lá. Vamos lá, a gente está caminhando para o final, gente. Versículo 25. Não, vamos ler o 24 de novo, a gente vai ler o 24 ao 27 agora. Desculpa, o 24 ao 31 que a gente vai ler. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não deixarei ir sem você, se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Então disse, seu nome não será Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Ah, meu Deus, cara. Então vamos lá, eu estou tentando construir um raciocínio aqui. E aí, basicamente, agora um resumão da palavra, para você não ficar triste comigo. Você vai dizer, nossa, você gastou isso tudo só para falar isso? Foi isso, né? Tem umas coisas no meio. Eu estou tentando falar para vocês, chega de presença de Manaim, que é uma presença muito fraquinha, muito pouquinha, muito tipo, eu negocio ela. E vamos para Peniel. Por quê? Porque eu falei, Deus, me dá uma mensagem para 2026 para a igreja. E eu falei, vai, libera aquela bem boa. Aí Deus falou assim, Peniel, eu quero ter um encontro fatal com os meus filhos. E eu falei, uau, Senhor, estou empolgado. Aí ele falou, aí eu já estava saindo do lugar secreto. É um encontro fatal com Deus. Volta aqui. Um encontro fatal comigo tem um preço. E um encontro fatal comigo tem uma atitude. Sabe por quê? No final dessa mensagem eu posso fazer um apelo e você não ter um encontro fatal com Deus hoje. Sabe por quê? O encontro fatal com Deus precisa de uma atitude. Olha só, a atitude do dia do encontro provoca o sobrenatural. Jacó estava em Manaim, reconciliação com o irmão. Jacó orou, deu mãos leves e aí então ele foi lutar com Deus. Ele não foi estar na presença de Deus, ele foi lutar com Deus. Ele não foi passar meia hora, ele não foi cumprir uma tabela, ele não foi fazer uma oraçãozinha, ele não foi num cultinho, ele não foi ficar 40 minutinhos em pé, ele foi lutar com Deus. Dizer é que Peniel não é marcado por Deus, é marcado pela sua atitude.
Peniel é a proposta de Deus, mas ela só se realiza se você tiver a atitude de lutar com Deus. Tá me entendendo? Aí a palavra lutar no original aqui significa persistência, empenho, força com Deus. Olha que legal. Persistência, empenho e força com Deus. Alguém aqui já fez força com Deus, cara? Você já se empenhou na presença de Deus? Sabe, aqui eu sei que tem homens trabalhadores, glória a Deus por isso. E aí você acorda às 6 horas da manhã e vai trabalhar, e debaixo do sol quente, e só volta às 6 da tarde para casa e fala: uau, eu sou homem, eu me esforço pelo meu lar. Uau, glória a Deus pela sua vida. Mas que dia você empenhou em lutar com Deus? Que dia você falou assim: eu sou o sacerdote do lar, então, minha mulher, hoje é domingo, mas é o seguinte, eu vou sair 6 horas da manhã e só volto às 5 da tarde porque eu vou lutar com Deus pela minha família. Não, é o seguinte, eu estou inconformado que não há cura mais, então eu estou saindo agora e só volto quando Deus me der a unção de curar as pessoas. Vamos lá, alguém. Maturidade não é frieza, maturidade é loucura. Vamos lá, alguém. E aí, quando eu pesquisei essa palavra luta, né, lá no original, olha que legal. Ela vai aparecer mais uma vez, porque é lógico que em Gênesis eu pesquisei a palavra em hebraico. E aí no dicionário lá, em hebraico, ela dá um sinônimo em grego. Vocês estão comigo? Ou seja, ela dá um sinônimo no Novo Testamento. Só que várias palavras no Antigo Testamento, quando você procura o sinônimo delas no Novo Testamento, aparecem em diversos textos. Ai meu Deus, vamos lá alguém. Agora essa palavra, lutou com Deus lá de Jacó, ela vai aparecer uma única vez no Novo Testamento. Eu queria abrir com você agora. Lucas 18, do versículo 1 ao 8. Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao 8. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Porque há algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva ficou me incomodando, é a palavra lutar de Jacó. Vamos lá. Como fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Uau! Então o Senhor disse: ouça bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Então o que isso significa? Significa que Jacó, ele importunou a Deus, ele amolou a Deus, ele insistiu com Deus, ele reclamou com Deus, ele chorou com Deus, ele não parou, ele lutou. Me dá a minha bênção para depois subir. Eu não vou deixar, só que olha que pentecostal, eu não vou deixar você me dar a minha bênção para depois subir. E aí sabe o que o anjo falou? Eu não pude com Jacó, eu não pude com ele. E se em 2026 Deus falar: eu não pude com você, Daiane, eu não pude com você, Vivi, toma aqui a sua bênção. Só que olha o que é doido, sabe qual que é a bênção? Mudar o nome. Meu Deus, cara. O que Jacó estava orando? Vamos lá. Ô Deus, não me mata não. Esaú tá vindo aí, feroz. Eu tô com medo aqui. Aí Deus aparece para ele, ele luta. Eu penso comigo que ele está assim, ó: não, enquanto você não me der um exército, enquanto você não me der força, enquanto você não me capacitar, eu não vou te largar, porque Esaú vai me matar. Quem está me entendendo? Não era esse o problema dele? Aí o anjo fala assim: beleza, eu não pude com você,
Você lutou comigo e você venceu. Então é o seguinte, vou mudar seu nome. Você não é Jacó, você é Israel. Aí ele fala assim, eu vou perder para Esaú do mesmo jeito. Não. Sabe o que está acontecendo aqui? Sabe aquilo que você lembrou o seu amigo que ele prometeu? Toma a sua promessa agora. Então, se você está pedindo, cara, eu quero ser extraordinário no reino de Deus, lute com Deus, porque Ele vai liberar a promessa que Ele mesmo prometeu. Se você se posicionar em 2026, a CMD vai ser aquilo que Ele prometeu. Nós vamos tocar a região, nós vamos salvar Baipendi, nós vamos ser adoradores extravagantes, porque se você lutar com Deus por causa da sua causa, Ele vai vir e vai liberar a palavra dEle. E a palavra dele era tão poderosa, mas tão poderosa, que Esaú, ele até podia com Jacó, mas com Israel ele não aguentava não. Então o seu gigante, o seu inimigo, ele até pode contra você, mas contra a sua promessa não. E a sua promessa não é para você. A sua promessa é para a prosperidade infinita dos irmãos. Porque a promessa de Jacó não foi para ele. Foi para uma geração posterior. Aqueles que vão ser amigos de Deus. Estão aí, gente? Vamos continuar. E é muito curioso, essa palavra luta, ela é muito boa. Porque em algumas versões, ele vai usar que ele se aproximou. Fez sentido? Você aperta lá luta, ele fala, aproximou-se. Então ele vai para um outro caminho. Só que, olha que coisa legal. Aproximar é a mesma palavra de abordar. Quem está me entendendo? Então, peraí. Jacó, ele não se aproximou de Deus. O meu convite não é para que você fique pertinho de Deus. Não é Manaim, é Peniel. É para você abordar Ele. Você já viu uma notícia no jornal que fala assim, fulano de tal foi abordado na praia? O que aconteceu na praia? Ele está falando que um amigo chegou e tirou foto com outro? Não, ele está falando que foi roubado. Então abordar é chegar com violência e tomar. Nossa, eu fui abordado aqui na praia. Vieram com violência e roubaram o que era meu. Então, a postura de Jacó não foi assim, Senhor, foi não, eu vou pegar o que é meu, eu vou te atacar. Só que abordar não significa só atacar. Sabe o que significa abordar? Encostar seu barco no porto. Foi essa hora que eu comecei a chapar em Deus. Então o que é abordar? É quando um navio vem e ele está à deriva no mar e ele aborda o seu navio no porto, ele tem segurança, ele pega a sua, como chama? Âncora e coloca sobre o porto. Uau! Então Jacó pegou o medo que ele tinha de Esaú e ele abordou a vidinha dele ao lado de Jesus e colocou a sua âncora. Então ele teve segurança, ele atacou Jesus, mas ele também abordou no porto que é Cristo. Então 2026 eu não quero que você visite a presença, eu não quero que você experimente a presença, eu não quero que você viva da glória do outro, eu não quero que você sinta um arrepio porque o culto foi legal. Eu quero que você pegue a âncora da sua vida e aborda ao lado de Jesus, fique atracado com Ele. Porque a outra palavra para abordar é a palavra atracar. E sabe o que significa atracar? Vai ser até engraçado, mas você já deve ter falado isso. Você fala assim, eu tinha um casalzinho e estava atracado um no outro. Sabe por quê? Atracar significa abraçar de maneira afetuosa e intensa. Você já estava atracado no outro lá, vê se pode. O que você está falando? Que eles estavam tendo intimidade. Olha o que Jacó fez. Ele falou assim, vai família, vai filho, vai mulher, pode ir todo mundo, porque agora eu vou lutar com Deus, eu vou persistir, eu vou empenhar, eu vou roubar o que é meu, eu vou pôr minha segurança do lado dele e eu vou abraçá-lo afetuosamente. Ai meu Deus.
Será que você pode ter fome disso? E ainda dentro dessa palavra, ela também tem o seguinte significado a abordar: alcançar o destino. Sabe por quê? Você já deve ter ouvido. E fulano abordou o cume do monte. Então abordar também significa alcançar o objetivo. Então sabe o que eu estou chamando você para 2026? Para que você alcance o seu objetivo em Deus. Eu não estou chamando para você receber um toque dele. Eu estou chamando para você alcançar o seu objetivo nele. Custe o que custar. E na versão Almeida é muito interessante que ele vai dar um nome para essa postura. A gente leu aqui e falou, lutou com Deus e prevaleceu, né? Na Almeida vai falar assim: ele lutou como um príncipe e recebeu. Então a Almeida, ela traz o tipo de postura que você precisa ter. Uma postura de príncipe. Quem é príncipe? Vocês não estão entendendo. Ele entendeu. Príncipe é o filho do rei. Ele não teve medo de lutar com Deus, porque ele teve uma postura de príncipe. Eu sou filho do rei, cara. Eu sou filho desse homem. E aí, como que você fala que ele lutou com Deus? Porque o próprio nome Peniel é face a face com Deus, não face a face com um anjo. Ele não lutou com o anjo, ele lutou com o próprio Deus. E prevaleceu. Só que aí, pra mim, fica o que eu quero pro resto da minha vida. E eu quero que vocês sejam assim. Esse encontro com Deus foi tão forte, mas tão forte, que gerou uma ferida de amor. Se você continuar o texto vai falar assim: e depois disso tudo, Jacó saiu mancando. Aqui, ó. E aí talvez para você seja motivo de piada, mas o estilo de vida de Jacó, ele já não andava reto, ele mancava. Porque um acidente, uma tragédia, uma imperfeição? Não, eu encontrei com Deus. O encontro com Deus te deixa marcado pro resto da vida. O convite de 2026 é que Deus quer te fazer uma ferida de amor, cara. E aí eu queria aplicar isso. Ele quer mudar o seu andar, o seu pensar, o seu escolher, os seus olhos, as suas decisões, o seu olhar, tudo. E é mais poderoso que isso. Não é você sentar comigo e falar: o Leandro é crente. Não, o Leandro tá lá na esquina e fala: é crente. Olha o jeitinho que ele anda. Mas não porque eu estou engravatado, ou hoje em dia eu estou com a blusa Maranata com tatuagem, não. É porque eu tenho uma ferida de amor, que os meus lugares mais secretos e que ninguém está vendo, eu escolho Deus. Porque eu penso o que Deus quer pensar, eu faço o que Deus queria que eu fizesse, eu ando segundo o padrão celestial, então isso me faz ser manco. E aí, você está disposto a ser motivo de piada para quem não crê? E ser motivo de referência para aquele que crê? Existem homens que chegam e você fala assim: aquele foi tocado por Deus. Eu quero ser tocado como ele foi. Vamos lá, alguém, gente? E qual seria, né? E aqui eu estou caminhando para o final. Qual seria esse estilo de vida, né? E aí eu falei: Senhor, como eu posso exemplificar esse estilo de vida daquele que teve um encontro fatal com Deus? E a palavra que mais me familiarizou foi a palavra discípulo. Sim. E eu não estou falando de discipulado. Eu não estou falando para você ser discipulado por fulano, por beltrano, por ciclano, para você fazer parte da igreja caseira. Não. Discípulo aqui eu estou falando sobre ser um discípulo de Cristo. Sabe o que significa a palavra discípulo? Pupilo. Aí você fala: pupilo, fofinho. Não, é mais poderoso que isso. Sabe o que significa pupilo? Filho adotivo que está sob proteção e orientação.
Ah, meu Deus, o que aconteceu com Jacó? Ele se tornou adotado por Deus. E aí ele estava protegido por ele e sobre a orientação dele. Então eu tenho uma notícia para você. Aquele homem não subiu, aquele homem continuou andando. E continuou andando pertinho de Jacó. Só que eu tenho outra notícia, não era Jacó que ia na frente, porque Jacó seguia o seu caminho. Mas no final de Gênesis 32, ele seguia o caminho. Ele seguia o homem, ele seguia a presença. E aí sabe o que acontece em Gênesis 33? Esaú vem, abraça ele, beija ele, chora com ele e está restaurado o que era impossível para os homens. Quem está comigo, cara? E aí, discípulo, uma outra tradução para discípulo é sujo com a poeira das sandálias do seu mestre. Eu só consigo ficar sujo com a poeira de alguém que está andando se eu estiver perseguindo. Eu só consigo ter marcas da poeira da pessoa que está andando se eu estiver sendo guiado por ela. Esses dias a gente foi na Itaúna e tinha um cara lá que não sabia como voltar. Aí a Paty falou assim, segue a gente. E eu falei pra Paty, mano, eu nem tenho certeza de qual é o caminho. Mas o cara confiado, foi atrás. E ele ia bem atrás. Aí teve uma hora que eu falei pra Paty, assim, coitado, tá comendo poeira. Tanto que a gente chegou aqui na cidade e falou assim, é onde eu dar uma lavada no carro, não? Só que você entende que se você quer orientação, se você sabe que você anda perdido, você cola na referência. E aí você se suja com a poeira, mano. Porque você não quer se perder. Sabe qual que é o nosso problema? É que você ainda não foi adotado. Então você acha que você é maduro para andar. E aí você vive de Manaim, brigado com o seu irmão, não vendo a glória de Deus. A gente precisa seguir Jesus por onde quer que Ele vá. Vou liberar uma palavra bem profunda sobre você agora. Quem crê, pega ela. Eu libero sobre a sua vida de 2026. Você seguir o Cordeiro por onde quer que Ele vá. Eu quero que você siga o Cordeiro por onde quer que Ele vá. Eu tenho uma palavra espiritual para você. Eu quero que você seja sujo da poeira das sandálias do Filho. E que você tenha uma frase. Se eu pudesse definir o ano de 2026 para a CMD em uma frase, eu definiria nessa: não nos deixe te perder de vista. Não nos deixe te perder de vista. Tá ligado? Quando o cara vai ele acelerar demais, você dá um sinal na seta, no farol. Não me deixe te perder de vista. Não nos deixe te perder de vista. Quero só ler essa frase e a gente vai começar a orar agora. Porque eu aprendi uma coisa. O que eu estou pregando é: não abandone a paixão por Jesus. Sabe por quê? Abandonar a paixão por Jesus é insanidade. Sabe por que é insanidade? Abandonar não é ser roubado. Abandonar é deixar para trás com consciência. Quando Jesus fala assim: eu tenho contra vocês que abandonaram o meu primeiro amor, eles não foram roubados. Eles deixaram para trás com consciência, cara. Eles tiveram a consciência de deixar para trás. Eu definitivamente quero encerrar porque eu acho que o ambiente já se perdeu um pouco. Mas eu sei que tem algumas pessoas que ainda estão com fome por Deus. Eu tinha algumas outras coisas para falar, mas em uma outra oportunidade eu falo. Porque eu quero que o Espírito Santo fale com você essa noite ainda. Porque se você se julga muito espiritual, tipo, mano, meu 2025 foi bom, Lê. E isso nem é soberba. Tipo, foi bom, cara, eu busquei Deus. Amém. Só que eu ando bem pertinho de você e ainda não é peniel. Então existe um lugar mais alto. Então se você foi muito bem espiritualmente, você está com fome demais. Então essa noite é para você
porque tem um lugar mais alto. Se esse ano foi um ano de fui lá em cima, fui lá embaixo, fui lá em cima, fui lá embaixo, fui lá em cima, fui lá embaixo, e a inconstância te desgastou, cara, tá tudo bem, porque na oração Jacó falou assim: eu não sou digno das suas misericórdias e bondade comigo. Só que agora eu vou te propor um outro desgaste. Desgastar-se porque você está perseguindo Jesus. É melhor ficar cansado de perseguir Jesus do que cansado de ficar alternando bons momentos e maus momentos. E se você tá aqui, tá tipo assim, mano, tá um caos. Eu não tô vendo a presença, eu não tô enxergando nada. 2026, eu nem sei se eu quero estar na igreja, eu nem sei se a presença é para mim. Cara, Jacó era um trapaceiro. Desculpa a palavra, Jacó foi um pilantra. Jacó estava longe. Jacó não tinha tido 14 anos bons. Tinham sido 14 anos ruins. Tinha sido enganado. Estava trabalhando de graça. Quem está me entendendo? Estava ruim. Mas ele foi seguir o caminho dele e os anjos se encontraram. Graça. E a resposta da graça foi pôr uma tenda. E a resposta da tenda foi ser reconciliação. E a resposta da reconciliação foi uma luta. E a luta foi uma glória. E a glória foi a promessa. E a promessa que estava sobre Jacó nos alcançou. Porque nós somos como a areia da praia. Vamos lá, alguém, cara?